Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar um pouco sobre cinemática do trauma. O que é a cinemática do trauma, né? E para que ela serve, qual a importância desse conteúdo aí para a gente entender bem. A cinemática do trauma nada mais é que a análise das condições em que ocorreu o acidente. Por isso é primordial estudar a cena e considerar, entre outros fatores, a direção do impacto, a velocidade, o tamanho do paciente, o peso do paciente e os sinais de liberação de energia. Essa boa avaliação da cinemática do trauma, considerando todos esses fatores aí, e mais alguns que a gente vai citar no decorrer dessa aula, é que vai nos permitir prever quais são as possíveis lesões desse meu paciente. Quais são as possíveis lesões da minha vítima? É importante eu saber procurar pela lesão? Claro. É importante eu saber tratar a lesão do paciente? Muito importante. Mas também é muito importante eu saber onde procurar essa lesão. E por que procurar essa lesão? A cinemática do trauma é um processo de avaliação da cena para eu chegar nas lesões resultantes da transferência da massa, transferência de massa. Para que eu consiga entender bem sobre a cinemática do trauma e prever essas lesões, eu preciso conhecer um pouco de anatomia, então não precisa ser um profissional da área da saúde, tá? Mas eu preciso também conhecer o básico das 3 leis da física, que seria a inércia, a conservação da energia e a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então eu preciso conhecer o básico aí dessas 3 primeiras leis de Newton. O que é a lei da inércia? De uma maneira simples, para que todos entendam, inércia é a capacidade que o corpo tem de permanecer no estado que estava até que uma força externa atue sobre ele. Então, o objeto que esteja em repouso, ele tende a permanecer em repouso. O objeto que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Vou dar um exemplo aqui para vocês no veículo. Imagina um veículo no deslocamento, velocidade constante, independente se a velocidade é alta ou baixa, tá? Pode ser uma velocidade de 60 por hora, 100 por hora. O que vai influenciar na velocidade é que vamos perceber com maior facilidade a inércia atuando, beleza? Mas vamos lá que o veículo está a 100 por hora. E aí ele bate em um poste, por exemplo. O que acontece nesse momento? Ou faz uma frenagem brusca, freia de repente. O que acontece nesse momento? O corpo, a massa, estava em movimento. Então ela tende a permanecer em movimento. Ocorre que o peso aqui da traseira desse veículo é todo transferido para a dianteira. Então ocorre o desgarramento do eixo traseiro e a sobrecarga do eixo dianteiro. Isso é a inércia atuando. Esse comportamento nós chamamos de comportamento sobreextersante. É o sobreesterçamento. Tá? E aí os ocupantes do veículo são projetados para frente. E aí ele vai ter aquela colisão contra o volante, contra o painel do veículo, deslocamento de baço, fígado, intestino e por aí vai. Possivelmente ele terá isso. Vai depender também da velocidade que estava esse veículo, para que as consequências ocorram. Quanto maior a velocidade, maior a energia transferida. E quanto maior a energia transferida para o meu paciente, para essa vítima, mais graves são as lesões. E mais lesões ele vai ter. Tá? Então aqui é um exemplo da inércia atuando. Um corpo em movimento tendendo a permanecer em movimento. Existe um outro caso, que é o contrário. Uma aceleração brusca. Ali foi uma frenagem brusca, uma desaceleração brusca. O exemplo que eu dei por decorrência da colisão. Então bateu de frente, teve a desaceleração. A aceleração ocorre quando alguém bate na sua traseira, por exemplo. O motorista está lá dirigindo o carro e alguém bate em alta velocidade na traseira dele. Ocorre uma aceleração brusca.
Você pode observar que o peso da dianteira aqui nesse caso é todo transferido para a traseira. Então, nesse momento ocorre a sobrecarga do eixo traseiro. Então, o eixo dianteiro tende a desgarrar do solo e o eixo traseiro sobrecarrega. Chamamos esse comportamento de comportamento subesterçante. É o subesterçamento, tá? Eu preciso saber, Will, sobre esterçamento e subesterçamento, preciso memorizar isso? Conhecimento nunca é demais, né? Mas o que vocês precisam entender é como a inércia atua, porque para eu saber quais são as possíveis lesões e como essa energia vai ser transferida para o meu paciente em caso de acidente, eu tenho que saber como a inércia funciona, tá? A segunda lei de Newton que eu preciso conhecer é a conservação da energia, né? Ele diz que energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, mas ela pode mudar de forma e ser transferida. E é exatamente isso que acontece, tá? Exatamente isso que acontece para provocar o trauma. Ela é transferida para esse meu paciente. Tá? Quando a energia transferida para o meu paciente, ela é superior à suportada fisiologicamente, é que provoca o trauma. É que ocorre o que chamamos de trauma, tá? E a terceira e última lei de Newton é da ação e reação, né? Onde ele diz que para toda a ação haverá uma reação igual ou contrária. E é aí que provoca essas lesões aí, tá bem? Então, por que eu preciso entender de transferência de energia, Will? Porque eu preciso saber que com velocidade é aumentada essa energia, tá? Ela se multiplica e essa energia ela é transferida para o meu paciente em um dado momento. E essa energia transferida para ele é que provoca o trauma, tá? Por isso, quanto maior a energia, maiores as lesões, beleza? Dando continuidade, exame inicialmente normal pode apresentar consequências futuras. O que eu preciso avaliar aí na cinemática do trauma? Eu preciso avaliar direção, tá? Como é que eu vou avaliar isso? Para que eu tenho que avaliar a direção? Vou te dar um exemplo. Colisão lateral. Então, vou avaliar de onde veio esse veículo, por onde a energia foi transferida, por onde foi liberada, para que eu consiga prever essas possíveis lesões. Imagina se a colisão é lateral, é do lado esquerdo do meu paciente. Então, a concentração de maior energia transferida para ele vai ser do lado esquerdo dele. Então, por isso eu preciso avaliar a direção. Vou avaliar também a velocidade do impacto. Porque quanto maior a velocidade, mais energia. Quanto mais energia, mais lesões, mais graves as lesões. Vou avaliar também o tamanho do paciente, né? Porque quanto maior a massa desse meu paciente, mais ele acelera, né? Mais essa massa é acelerada. Pensa comigo em uma queda de altura. Com a queda, o paciente sofre aceleração, tá? E os sinais de liberação de energia. O que são os sinais de liberação de energia? A porta amassada, porta esquerda. Esse amassado é um sinal de liberação de energia. O para-choque dianteiro do carro amassado. Esse amassado é um sinal de liberação de energia, tá bem? E vou observar o mecanismo da lesão, né? Trauma contuso, trauma penetrante, para eu poder considerar essas possíveis lesões e fazer minha avaliação primária, secundária, né? Já focando aí em encontrar essas lesões que eu consegui prever, né? As possíveis lesões que eu consegui prever. Exemplo aqui para vocês, tá? Lembrando que numa colisão nós temos 3 momentos, né? 3 fases, assim podemos dizer. Essas 3 fases ocorrem em todo tipo de trauma? Não, tá? Queda de altura, por exemplo, nós vamos ter o momento 2 e o momento 3 que está aqui na imagem para vocês. Colisão, carro e moto, eu vou ter os 3 momentos? Sim, vou ter os 3 momentos, tá? Então aqui é só o básico para que vocês entendam. Vamos pegar um exemplo de colisão frontal aí de um carro com uma árvore. O primeiro momento é a colisão do carro contra a árvore. Esse é o primeiro momento que ocorre. O segundo momento é por causa da inércia.
ele estava em movimento, o seu corpo, né, a sua massa estava em movimento, ela tende a permanecer em movimento. Então você é projetado para frente, você é lançado para frente. E aí ocorre o segundo momento, que pode ser uma colisão lá contra o próprio cinto de segurança, né, que você está apertado, ele te segura, ele segura o seu impacto. Está sem o cinto, ele está danificado, você vai colidir contra o volante do veículo, ou o painel do veículo, se você é o carona, né, o encosto do banco, se você está no banco de trás, e por aí vai. E o terceiro momento, né, que é o deslocamento dos órgãos, provocando aí traumas internos, tá? Então essas são as três fases, né, ou os três momentos aí de uma colisão. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Uma colisão frontal, por exemplo. Por que eu avalio direção, avalio velocidade, avalio tudo? Porque dependendo da direção, velocidade, tamanho do paciente, eu vou ter um tipo de lesão diferente, uma provável, né, digamos, vamos falar assim, né, uma provável lesão diferente. Imagina uma colisão frontal. Nós temos dois casos. Nós temos o caso em que o paciente ele é projetado para frente e para cima, e temos o caso em que o paciente é projetado para frente e para baixo. Will, como é que eu vou saber se ele foi projetado para frente, para cima ou se ele foi projetado para baixo durante essa colisão frontal? Sinal de liberação de energia. Se ele é projetado para cima, você vai ver o para-brisa trincado, o para-brisa quebrado, um furo, aquela espécie de telha de aranha no para-brisa. Então aí me diz, esse é um sinal de liberação de energia, me diz que meu paciente foi projetado para cima. Qual a importância de eu saber se ele é projetado para cima ou se é projetado para baixo? Porque se ele é projetado para cima, eu tenho uma possível lesão na região frontal do crânio e face, né? Porque ele vai colidir com o para-brisa ali. Possível lesão na parte frontal do crânio e face. Possível lesão de coluna cervical também, por causa desse movimento de hiperextensão que acontece aqui da cervical, e um possível esgarçamento da artéria aorta. Então isso é quando ele é projetado para cima na colisão frontal. Quando ele é projetado para baixo, nós temos lesões diferentes, tá? Como é que eu vou saber se ele foi projetado para baixo? Primeiro, pode não ter aquele sinal de liberação de energia no para-brisa, aquela telha de aranha, aquele quebrado no para-brisa. E aí ele vai apresentar ali no painel do veículo aquele quebrado ali. Sempre vai ter? Não, vai depender da velocidade, né? Quanto maior a velocidade, mais energia. Quanto mais energia, mais grave a lesão. Então, mais forte impacto, aí pode ou não quebrar o painel ali. Então, se ele é projetado para baixo, eu vou ter aí possível lesão em membro inferior, tá, gente? Por quê? Porque ele foi projetado para baixo, né? As pernas dele vai colidir contra o painel do veículo ali, a parte frontal do veículo. E por causa do terceiro momento, que também ocorre quando é projetado para cima, tá, gente? Por causa do terceiro momento, esse meu paciente ele tem um possível deslocamento de fígado, baço e intestino. Então eu já previ que ele pode ter essas lesões, né? Ele pode ter esse trauma, essa lesão em membro inferior. Então durante a minha avaliação eu vou ser mais detalhista, né? E faço uma avaliação mais minuciosa e vou procurar a lesão nesses locais, o que não significa que ele não possa ter um outro tipo de lesão, tá? Mas a cinemática me ajuda a prever até 90% das lesões desse meu paciente, dessa minha vítima. Colisão lateral. Como é que eu sei que a colisão é lateral? Aqui, ó, sinal de liberação de energia, tá vendo? A lateral do veículo está completamente amassada. Se eu avalio esse veículo, por exemplo, o sinal de liberação de energia nesse veículo aí da imagem, vocês vão ver que ele está do lado esquerdo, do lado do motorista. Então, se eu tenho duas vítimas, por exemplo, eu tenho alguém lá no banco do lado, possivelmente quem vai ter mais lesões? Quem vai ter lesões mais graves? O motorista ou o passageiro? Motorista. Por quê? O foco maior de sinal de liberação de energia está do lado esquerdo. Então, a maior energia foi concentrada nesse lado. Então, esse meu paciente ele tem possíveis lesões aqui nos arcos costais, lado esquerdo provavelmente, né?
que é o local de liberação de energia, possível lesão aqui em membros superiores, possível lesão de quadril, também o lado esquerdo, todo o lado esquerdo dele, e possível lesão em membros inferiores, que não significa que ele não possa ter do lado direito, tá? Mas esses aqui são a probabilidade maior, então eu faço uma avaliação mais minuciosa. Um outro exemplo aqui que é a colisão traseira. A colisão traseira você pode estar parado ou pode estar em movimento. Está em movimento, 40 km por hora, um veículo vem atrás a 100 km por hora e bate no seu veículo. O que vai acontecer? Uma aceleração. E aí quando eu falei sobre a primeira lei de Newton, a inércia, lá no início, eu falei com vocês que quando ocorre a aceleração, ocorre a transferência de massa do eixo dianteiro para a traseira. Com isso, ocorre a hiperextensão do seu pescoço. E aí pode ocasionar lesão de cervical. Como é que eu vou identificar se tenho essa lesão de cervical esse meu paciente ou não? Qual a probabilidade de ele ter? Eu vou observar o outro sinal, que é encosto de cabeça. Então, o primeiro sinal de liberação de energia aí é o para-choque traseiro do carro quebrado ou amassado. Então, eu sei que a colisão foi traseira. O outro sinal de liberação de energia, né, é o encosto de cabeça. O carro tem encosto de cabeça? Não tem. Se ele não tem, eu vou considerar que esse meu paciente ele tem uma lesão de cervical, porque ocorre a hiperextensão do pescoço, ocasionando esse trauma. Se o veículo tem encosto de cabeça, eu vou avaliar o encosto de cabeça, então. Eu vou ver se durante essa liberação de energia, esse impacto, o encosto de cabeça não foi danificado, ele não quebrou. E de repente a energia transferida foi tão grande que chegou a quebrar o encosto de cabeça, danificar ou amassar, entortar qualquer coisa. Então, se a energia transferida foi grande o suficiente para isso, imagina o que pode provocar na cervical desse meu paciente. Tá? Então, faço essa avaliação. Segunda, a próxima coisa que eu vou avaliar é o sinal de liberação de energia no para-brisa, porque quando há uma colisão traseira, ocorre a aceleração e desaceleração na sequência. E com a desaceleração, ocorre do paciente ser projetado para frente, né, e projetado para cima, o que pode ocasionar um possível esgarçamento da aorta, né, a lesão na parte frontal do crânio e face. Tá? E aí, como é que eu identifico isso? Sinal de liberação de energia. Aquele quebrado no para-brisa, aquele trincado, aquela famosa telha de aranha no para-brisa do veículo. Beleza? Então é isso que eu vou avaliar na cinemática do trauma em caso de colisão traseira. Então, sempre que eu vou no atendimento de trauma, na hora de avaliar, considerar a cinemática, a primeira coisa que eu vou olhar é o sinal de liberação de energia no veículo. Se é traseiro, se é dianteiro, se é lateral esquerdo, se é lateral direito, para que eu vá para os próximos pontos, né, os próximos fatores a serem considerados, para que eu consiga prever as lesões resultantes dessa transferência de energia. Um outro exemplo aqui é quando ocorre o sinal de liberação de energia em todos os lados. É um capotamento. Vocês podem observar nesse veículo que tem sinal de liberação de energia do lado direito, na frente, traseira, em cima, todo lado. Então esse meu veículo, ele sofreu um capotamento. Nós temos impacto para todas as direções. Nós temos a transferência de energia em todas as direções. Então eu vou ficar atento ao para-brisa, teto, lateral esquerda, lateral direita, assoalho do veículo. Lembrar que um capotamento, né, tem grande potencial de lesão para essa minha vítima, para esses ocupantes do veículo. Há um misto de padrões, tá? Nesse caso aqui, há um misto de liberação de energia. E lembrando que é muito comum também as pessoas transportarem carga solta dentro do veículo. E durante esse capotamento, essa carga vai se deslocar também, provocando demais lesões nos ocupantes. Então, eu tenho que estar atento à coluna desse meu paciente, daí a imobilização padrão SAMU, daí a retirada dessa vítima utilizando o CAD ou anaconda, caso seja necessário, uma imobilização total com pranchamento. Nunca peço para ele sair, tá? Atenção para lesões em membros inferiores e superiores, lesão na coluna, lesão de crânio, lesão de face
E eu devo me lembrar que se a vítima foi ejetada, né, ele foi projetada para fora do veículo durante o capotamento, aumenta em 6 vezes a chance de óbito dessa vítima. E se ela não foi a óbito, possivelmente as lesões dela são gravíssimas. Então eu preciso ter um cuidado específico com esse meu paciente. Qual é o cuidado específico? Avaliação primária e avaliação secundária bem feita. É isso que eu preciso com o meu paciente. Tá? Um outro exemplo aqui que é muito comum de atendermos no APH é acidente envolvendo um motociclista. Nós temos o impacto frontal, onde ele é lançado, impacto angular, que a moto cai sobre o ocupante, o impacto por ejeção. Então, preciso identificar na hora do meu atendimento à vítima ali, ao mesmo tempo que eu converso com ele para manter ele calmo, eu já faço essa entrevista. Se ele estiver consciente, claro, né, orientado, eu já faço essa entrevista com ele e pergunto como ocorreu o acidente, quais foram as condições do acidente, onde foi o impacto, se ele estava de capacete ou não. Se eu cheguei na cena e ele já estava de capacete, eu pergunto se ele usava e se o capacete saiu na hora da queda, ou se ele retirou, ou se foi retirado por terceiros, tá? Para que eu consiga identificar quais são as possíveis lesões. Por exemplo, se tem um impacto frontal, onde o piloto ele é projetado, ele tem uma possível lesão bilateral de fêmur. Por que isso? Porque com o lançamento é muito comum ele colidir o fêmur, né, a perna ali, o membro inferior, com o guidão da moto. E aí, dependendo da velocidade que ele se encontrava, por isso eu pergunto se ele estava correndo ou estava devagar, dependendo da velocidade que ele se encontrava, vai ocasionar esse trauma, né, essa fratura bilateral de fêmur. Esse é o primeiro, né, é o segundo momento da colisão, e tem o terceiro momento, que é quando ele é projetado ao solo, né, ele sofre um impacto com o solo. E aí eu preciso entender se durante esse impacto, né, na hora do impacto com o solo, se ele caiu de lado, né, para o lado esquerdo ou para o lado direito, se ele caiu de frente, se ele caiu de costas, porque aí é assim que eu vou identificar quais são as prováveis lesões que esse meu paciente tem. Tá bem? Continuando aqui, atropelamento. Aí nós temos dois tipos, né, dois prováveis, né, tipos de atropelamento, que é quando a vítima ela é projetada para cima, e temos o caso quando é projetada para baixo. Nesse caso específico aqui, vocês podem observar que a vítima está sendo projetada para cima do veículo, né, para o capô. O que eu vou observar aqui no atropelamento? A diferença de densidade e velocidade. Né? O veículo frente a uma pessoa, ele é muito mais resistente. Então eu tenho que observar isso. E a velocidade que ele se encontrava também. Né? Quanto maior a velocidade, maior a energia. Quanto mais energia transferida para a minha vítima, né? Para aquela pessoa, mais graves as lesões. Né? Essa energia que é transferida para alguém, se ela é superior à suportada, né? E quanto mais ela excede o que é suportado fisiologicamente, mais graves as lesões resultantes dessa transferência. Então, vou observar o mecanismo de lesão, né? É um adulto? É uma criança envolvida? Porque se é um adulto, eu posso prever que ele foi projetado para cima. Então, eu vou observar o para-choque do veículo, se tem marca de colisão. Então, logo, esse é o primeiro momento do atropelamento, né? O primeiro momento da colisão, que é onde provoca lesões em membros inferiores. E é importante eu conseguir identificar, se possível, se o paciente foi pego de frente, de costa ou de lado, né? Porque aí terá lesões diferentes, né? Possíveis fraturas aí diferentes em cada caso. Segunda coisa que eu vou observar, que se é um adulto, ele é projetado para cima do capô, então vou observar o capô do veículo se existe um sinal de liberação de energia, né? Amassado, por exemplo. Nesse segundo momento aqui, essa vítima pode ter uma possível lesão frontal de crânio e face, uma possível lesão em membros superiores e o deslocamento, né, de fígado, baço, intestino, provocando lesões internas.
Então isso quando é um adulto, tá, gente? Depois desse segundo momento aqui, né, o veículo ele tende a frear, né, o motorista tende a frear, e aí essa vítima ela é projetada, ela é lançada ao solo. E aí ocorre o terceiro momento. E aí eu vou tentar identificar se essa minha vítima caiu de costas, né, que aí eu posso ter uma fratura de base de crânio, por exemplo. Como é que eu vou identificar isso? A partir dos sinais e sintomas dessa minha vítima, tá? Vocês vão ter uma aula mais detalhada. Vocês vão ver como é que se identifica esse tipo de lesão, tá? Ou eu vou identificar se ele caiu de lado, né? E aí eu posso ter lesão nos arcos costais, no quadril, membro superior, membro inferior e por aí vai. Então, nesse terceiro momento, ocorre outras lesões aqui. Então, esses são os 3 momentos da colisão em caso de atropelamento de adulto, né? Quando a vítima é uma criança, funciona um pouco diferente, né? Basicamente, o primeiro momento vai ser igual, eu vou observar o sinal de liberação de energia no para-choque do veículo, considerando a velocidade do veículo sempre, né? Porque quanto maior a velocidade, mais energia vai ser produzida, vai ser transferida para essa minha criança aqui. Observei isso, temos esse primeiro momento de colisão, e aí nós temos que essa colisão, esse para-choque, ele não pega na altura da perna. Vai depender da altura da criança, pode ser em membro inferior, pode ser na região do quadril, pode ser na região do tórax, pode ser em membros superiores ou até crânio, né? Cabeça, face, ocasionando as demais lesões. E aí, diferente do adulto, a criança ela não é projetada aqui para cima do capô, tá? Ela não é projetada para cá. Geralmente ela é projetada para baixo. E aí ocorre que o veículo passa por cima dela, provocando mais lesões, provocando lesões de maior gravidade, considerando ainda, né, complementando com a velocidade que o veículo estava, né, mais graves ainda as lesões. Um outro exemplo aqui, que é muito comum de ser atendido, queda, né, seja ela queda de altura ou que seja ela queda de própria altura. Na queda de própria altura, qual é o fator principal que eu considero para identificar as possíveis lesões? Faixa etária de idade dessa minha vítima, desse meu paciente. Imagina, Gabriela, 25 anos de idade, tropeça e cai. Vai ter alguma fratura? Possivelmente não. Estatisticamente, não. Né? Pode acontecer, claro. Mas estatisticamente, Gabriela, 25 anos de idade, não vai ter uma fratura porque ela escorregou, tropeçou e caiu. Agora imagina se é Dona Joana, 78 anos de idade, que já tem dificuldade para andar com osteoporose, e aí ela escorrega quando está indo no banheiro e cai da própria altura. Né? Já é bem clichê, né? Provavelmente uma fratura de fêmur, né, nesse caso. Então, o principal fator que eu vou considerar é a faixa etária de idade desse meu paciente, no caso da queda de própria altura. E quando não é uma queda de própria altura, e sim uma queda de altura, aí eu vou observar a altura. Então, o principal fator que eu observo é a altura que esse meu paciente caiu. Depois, a faixa etária. Beleza? Por que a altura que ele caiu? Porque quanto mais alto, né, mais o corpo acelera durante a queda. Então vai produzir mais energia. E mais energia que vai ser transferida para ele na hora do impacto com o solo, provocando lesões de maior gravidade, ou provocando até mais lesões. Então, um dos fatores que eu vou observar, a altura da queda. Como é que eu vou observar isso? Pergunto para ele, se ele estiver consciente orientado. Se não tiver, eu pergunto para quem presenciou, pergunto a algum curioso, né? Eu vou tentar identificar. E aí eles vão falar em metros. Ah, caiu de altura de 6 metros, 10 metros, 12 metros. Ou pode ser que não. Pode ser que a ponte, olha, caiu dali, ó, de cima daquela laje ali. E aí quando você observa, é uma segunda laje, é uma terceira laje, né? É a quarta laje. Aí você tem que lembrar que, né, quanto mais alto, maior energia, a maior é a energia que é produzida e ela que vai ser transferida para esse paciente, ocasionando as lesões.
Eu vou observar também a superfície onde ele caiu. Por quê? É o nosso terceiro momento aí, né? Ou último momento, vamos dizer assim. É o nosso último momento da colisão. É o local, a superfície por onde ele caiu. Imagina se ele cai num monte de areia. Vai amortecer, né? Vai ter menos lesões. Se ele cai num monte de pedras, ou se ele cai numa superfície rígida e plana, tá? Então é isso que eu vou observar. E o próximo fator que eu observo é se ele sofreu algum impacto durante o trajeto. Ah, senhora, seu João caiu de onde? Ah, ele caiu dali. Então eu olho o local de onde ele caiu, vejo se tem algo no trajeto que ele poderia ter, né, sofrido um outro impacto por decorrência daquilo, para que eu consiga prever quais são as possíveis lesões dele. Lembrando que queda de mais de 3 vezes a altura do paciente pode ter consequências graves. Então, se eu não consigo identificar em metros, eu posso falar que é a primeira laje, segunda laje, ou é mais alto que ele, é 2 vezes mais alto que a vítima, é 3 vezes, é 4 vezes. Tá? Todas essas informações que a gente passa aqui, que tem que ser identificado para chegar nas lesões resultantes, é importante também você passar para o médico regulador, para que ele consiga te dar uma conduta, né, mais apropriada para aquele paciente. E eu vou sempre considerar o estado de choque provocado pelo trauma. O paciente caiu da altura, levantou, disse que está bem, que não quer ser imobilizado, que não precisa. Ainda assim, eu preciso imobilizar esse meu paciente. O paciente não aceita ser imobilizado. Senhor, eu preciso fazer a imobilização do senhor, tá? É protocolo, o senhor sofreu um trauma, só pode ter tido alguma lesão, que se eu não fizer a imobilização e o senhor ficar se movimentando, essa lesão ela pode se agravar, trazendo consequências graves para o senhor futuramente. Tá? Explica ele o que ocorreu, o que pode acontecer, faça a imobilização dele padrão SAMU, de acordo com o que é estabelecido no nosso protocolo de atendimento paciente trauma ou politrauma. Tá bem? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, um resumo rápido aqui da aula. A cinemática permite prever até 90% das lesões. Lembrando que tem que ter um passo a passo, tá, gente? Faz avaliação de cena, garante segurança da cena e aí faz a avaliação da cinemática do trauma. Uma cinemática sendo considerada de maneira correta, a avaliação sendo feita de maneira correta, te permite prever até 90% das lesões. Né? Antes mesmo de você iniciar aquele exame encéfalo-caudal, a palpação, exposição, que você vai identificar as possíveis lesões, você já consegue prever até 90% delas. Né? E para entender a cinemática, é necessário ter conhecimento de anatomia, né? O mínimo de anatomia e de troca de energia, que são aquelas, né, 3 primeiras leis de Newton que eu falei inicialmente. Lembrando que as leis da física se aplicam tanto aos traumas fechados, tá, quanto aos ferimentos penetrantes. E na determinação da energia cinética, a velocidade ela é bem mais importante do que a massa, né? Por isso eu estou repetindo desde o início aqui, você tem que sempre avaliar a velocidade que o veículo estava, a altura que essa vítima caiu, né? Porque com a altura sofre alteração da velocidade e com a velocidade, né, aumenta a energia que é transferida para esse paciente e vai provocar lesões de maior gravidade ou até mais lesões. Tá bem? É isso que eu tinha para passar para os senhores, espero que eu tenha passado de uma maneira clara, tá? E nos vemos aí no decorrer do curso mais algumas vezes. Fiquem com Deus.